governo estuda o lançamento de um pacote de combate ao desmatamento, além de medidas legais como decretos e projetos de lei para questões ambientais. O bastidor é do meu parceiro Caio Junqueira. Bom, Raquel, o que acontece, né? A próxima semana é a Semana do Meio Ambiente, né? Segunda-feira, dia 5 de junho, é o dia do meio ambiente, né? E tem uma expectativa que haja, inclusive, uma cerimônia na segunda-feira, no Palácio do Planalto, com a ministra Marina Silva, inclusive. O que está em estudo, né? Primeiro, isso é praticamente certo ali para a próxima semana, o anúncio, eu vou dizer um palavrão aqui, mas do PPCDAM, que é algo muito importante, que é o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, né? Esse plano foi criado em 2004, na primeira passagem da Marina Silva pelo meio ambiente, foi responsável ali pela queda, pelos bons índices de queda do desmatamento nos governos Lula 1 e Lula 2. Esse plano foi extinto, ali suspenso em 2019 no governo Bolsonaro e agora volta, né? Após alguns meses de consulta pública neste ano. Está sendo fechado neste final de semana, deve ser anunciado no comecinho da próxima semana. E nesse plano ali, o que tem? Planos de ação, metas a serem alcançadas nessa área ambiental, especialmente de desmatamento, redução de desmatamento. Além do PPCDAM, o que está em estudo? Decretos, projetos de lei em áreas como economia verde, clima, bioeconomia, unidade de conservação. Eles também estavam estudando algo que pode até mesmo impactar especificamente na Mata Atlântica, né? Lembrando que o Congresso incluiu uma emenda prejudicial a esse bioma ali, que põe em risco esse bioma nas propostas que tramitaram nesta semana no Congresso Nacional. Tudo isso está sendo fechado. A área jurídica ali do governo avaliando isso. Hoje, isso deve entrar no sábado também, deve ser amarrado ali no domingo. Tem uma expectativa muito grande ali no Palácio do Planalto de ser esse pacote anunciado no comecinho da próxima semana. E hoje, Lula cobrou o maior engajamento financeiro dos países desenvolvidos na luta pela preservação ambiental. Esses dias, o presidente Biden anunciou 500 milhões para o Brasil na questão da Amazônia, a Inglaterra anunciou 500 milhões, ou seja, os dois juntos dão 1 bilhão. Mas o fundo Alemanha e Noruega dá um pouco mais. Mas não é só o Brasil. A Amazônia não é só brasileira, você tem floresta em 8 países amazônicos, você tem floresta no Congo, você tem floresta na Indonésia. E se eles que são industrializados já desmataram o que tinha que desmatar, eles precisam pagar para que quem tem floresta ainda mantenha a floresta em pé. E convencer a sociedade brasileira que você não precisa derrubar uma árvore para plantar uma soja. Carlo, vou com você. Caio nos traz um bastidor muito interessante, né? De planos, metas sendo traçados, o governo que até agora está perdido nessa agenda ambiental querendo se reorganizar. Mas essa reorganização vem depois de uma derrota sofrida. Eu lembro até que eu trouxe um bastidor aqui no Arena da Marina dizendo que não tinha sido uma picada de mosquito, tinha sido uma ferroada de arraia. O governo ainda está patinando nessa área ambiental, na sua avaliação? Pelo menos do ponto de vista de comunicação pública e de imagem, está devendo muito, né? E aí são duas áreas fundamentais para o Lula. Uma é a defesa da democracia, a outra é o meio ambiente. A eleição dele não consegue ser vista, você não consegue olhar para isso sem levar em conta o quanto ele penhorou internacionalmente o apoio para poder subir a rampa do Planalto nesses dois quesitos. Ou seja, o Lula apareceu como um defensor da democracia em termos internacionais contra o assédio da extrema-direita. Então, Bolsonaro era uma expressão disso, no momento em que existiam figuras semelhantes como Trump, como Orbán, como a Le Pen, como a Meloni, como vários líderes internacionais desse setor. E ele foi agraciado por um grande apoio internacional como uma figura que defendia a democracia. Bom, depois que assume, se aproxima um pouco do Putin, faz umas declarações esquisitas a respeito da guerra na Ucrânia, busca uma posição de muito antagonismo com os Estados Unidos, eu percebo, eu estava dando risada por causa dessa frase dele agora, né? Ele podia buscar uma atitude cooperativa em relação à Europa e Estados Unidos e dizer que bom, que existe dinheiro, deram 1 bilhão, não sei o quê, mas é uma atitude de cobrança, é uma atitude de crítica, vocês desmataram tanto, agora vocês têm que ajudar a gente. Ou seja, ele vai numa linha de antagonismo com a Europa e Estados Unidos toda vez que fala publicamente sobre esses países, especialmente em relação aos Estados Unidos. Então, a democracia é um setor e o outro é o meio ambiente. Quer dizer, o Brasil, como a Amazônia,
Amazônia como reserva, como pulmão, como os indígenas, ele sobe a rampa acompanhado de liderança indígena e ele vem para o mundo, então, como um líder democrata e como um líder do novo mundo ambiental, onde a questão verde é importante, é fundamental. Se você vai hoje na Europa, os grandes protestos de rua, os grandes movimentos juvenis são todos ligados à questão do meio ambiente, né? A Europa tem meta de substituir os carros movidos a diesel e gasolina até 2035, aponta tudo para um futuro verde. E o Brasil aparece como um Eldorado dessa nova mentalidade. Agora, na prática, desde que o governo começou há 5 meses, o que ele tem para mostrar são decisões muito negativas para esse setor. O desgaste que a Marina Silva passou, a desidratação do Ministério do Meio Ambiente, a retirada de atribuições das questões indígenas do Ministério da ministra Guajajara. Então, não foi um começo fácil. Alguns desses reveses ele coloca na conta da situação difícil com o Congresso, um Congresso mais conservador, dominado pela direita. Mas eu acho que muito disso teve um pouco de inabilidade, um pouco de desencontro no interior do próprio governo. E uma coisa que eu acho que ainda passa um pouco abaixo do radar e que é importante olhar. Quanto da esquerda brasileira e do setor ligado ao PT não compra a totalidade dessa agenda indígena e ambiental? A gente teve na questão do voto do marco temporal, votos de partidos que teoricamente deveriam votar a favor do governo. PDT é um deles, PSB, PV, Partido Verde. Quer dizer, o que acontece aí? Eu acho que tem de partida se presume que todo esse setor pense da mesma forma em relação à questão indígena e à questão ambiental. Mas talvez não seja tão assim. E não é difícil entender que não seja tão assim se a gente olhar para trás e ver, por exemplo, Belo Monte, ver, por exemplo, a fritura da Marina quando ela saiu do PT. Ou seja, tem um nódulo aí, tem um mioma nesse setor da esquerda. E se a gente apalpar devagar, a gente vai perceber que os problemas que acontecem na área ambiental, no campo político, no campo ministerial, não são só do agronegócio, não são só do setor do Salles. Eu acho que existe um desencontro dentro do setor que se autodenomina progressista e esse desencontro ainda não está completamente mapeado. Charlot, a questão do petróleo lá na margem equatorial é isso, é exatamente isso, porque ali é uma questão da Marina Silva, que a gente pode considerar que tem o DNA petista, né? Fundou o partido no Acre, enfim, era dos meninos do Acre, né? Nos anos 80, lá, junto com os irmãos Viana e tal. E ela contra, claro. E você tem o Jean Paul Prats, que é do PT também, e a favor, né? E se aliando ali a setores mais ao centro, né? Centro-direita, como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Então tem a questão, eu acho que mais do que essa questão do plano, do pacote ambiental, porque há questões e há operações políticas que o Poder Executivo consegue fazer independentemente do Congresso. No que ele depende do Congresso, ele passa a ter dificuldades nesta seara. O PPCDAM, por exemplo, estou falando desse Plano de Ação para Prevenção e Controle de Desmatamento na Amazônia, legal, lançado em 2004, durou até 2019, suspenso pelo presidente Jair Bolsonaro e que deve retornar a partir da semana que vem, a apresentação final, ele é algo que diz respeito somente ao Poder Executivo. Você investir em concurso para o IBAMA só depende do Poder Executivo, comando e controle depende só do Poder Executivo, tentar reestruturar esses órgãos ambientais depende somente do Poder Executivo e aí vai conseguir fazer. Agora, no que se refere a medidas legislativas dentro de uma coalizão que é contraditória, como essa coalizão, né, que envolve esquerda, direita, envolve centro, é difícil de fato para executar. Carla, tanto o Charlot quanto o Caio estavam colocando o foco na dificuldade do governo se organizar na área ambiental e das fricções dentro da própria esquerda em relação a esse tema. Mas eu queria que você jogasse o seu olhar para o tamanho da bancada ruralista, né? Eles que fizeram este estrago, entre aspas, depende do seu ponto de vista, no Ministério do Meio Ambiente e que disposição eles têm para parar, porque é uma agenda que eles têm outras demandas, não acredito que eles vão parar por aí, você. Não, a bancada ruralista também é aquela coisa que a gente sempre fala, né? O PIB do agronegócio, é o PIB do país que é aí uma boa parcela, 30% do agronegócio. E é uma bancada muito forte no Congresso. Olha, o Caio coloca aí esse aceno do pacote da Marina no dia 5 e tal, só que a gente está na sexta-feira, né? E o pacote está sendo fechado. É um aceno para a Marina, mas, por exemplo, se a gente for lembrar lá atrás das relações do Lula, foi o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, que fez o churrasco na sexta-feira passada na casa
causa do Lula, né? Então, são coisas assim, sutis, mas que a gente vê como é que o presidente trata. Um ele convida para o churrasco, outro tem um evento importante na segunda-feira que ainda está sendo acertado. E aí, eu acho que tem acenos, mas o Caio colocou aí o ministro Alexandre Silveira, né? O ministro Alexandre Silveira, o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, são políticos, eu diria assim, quase que uma bancada aí, em contraponto à postura da Marina. Então, a Marina, ela tem uma força internacional muito importante, ela tem um peso para o presidente Lula, na eleição do presidente Lula, ela teve um peso muito importante, mas a gente não pode negar que no governo, ela amargou essas derrotas agora no Congresso, e no governo ela tende a também acabar amargando algumas derrotas. E você, Raquel, você sabe mais do que eu, com certeza também, essa questão da importância do agronegócio, né? Você tem esse desafio de conciliar o meio ambiente e o desenvolvimento. É um desafio importante. Alguns ministros falam, né? Olha, você não precisa de um em detrimento do outro necessariamente. Você pode tentar conciliar. E esse é o grande desafio. Eu acho que o presidente Lula, ele tem que conseguir respeitar a agenda da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a ministra dos povos indígenas, e também a ministra, e também essa agenda um pouco mais econômica voltada para o agro, que é aquela coisa, o agro é pop e tal, mas o agro também precisa proteger e preservar o meio ambiente, né? Eu acho que, assim, por exemplo, o Caio citou aí a questão da Foz do Amazonas, a Marina, no desgaste do relatório do IBAMA e tudo mais, ela teve um embate com o ministro Alexandre Silveira, e que boa parte do governo, ali o entorno ministerial, ele estava do lado do ministro e contra ela, dizendo pelo menos, vamos estudar isso, e ela sendo uma voz ali um pouco mais fraca. Eu acho horrível a gente falar isso, né? Porque ainda tem um outro agravante, né? São mulheres e majoritariamente homens. Então, assim, a Marina tem dificuldades nessa agenda. Acho que vamos esperar. Esse evento de segunda-feira é um dia importante e tudo mais. Vamos ver que quanta coisa vai ser para além do papel, né? Porque é muito bonito também o governo vir com um grande pacote, anunciar uma série de coisas, mas quanto disso, de fato, se torna uma política eficiente, o quanto disso, de fato, tem capacidade de contrapor a avanços econômicos que eventualmente acabem prejudicando o meio ambiente. A gente tem que encontrar um equilíbrio nessas agendas e, infelizmente, a despeito de todo o poder e a imagem e a importância da ministra Marina Silva no mundo, no governo hoje ela tem grandes e importantes batalhas que vão muito além, na minha avaliação, do que uma cerimônia no Palácio do Planalto, né? Tem toda a razão, Carla. E aí, Joel, eu queria jogar o teu olhar para o outro lado. A Carla estava falando, né, da importância do agronegócio. É só a gente olhar o resultado do PIB de ontem, né? Esse crescimento de 1,9%, enfim, não é nada, superou as expectativas, boa parte diante do agro. Se o governo não tivesse uma relação tão friccionada com o agro, não estivesse batendo de frente com o agronegócio o tempo todo, apoiando o MST, será que não ia ser mais fácil a vida da Marina? Tem toda uma agenda interna de organização do governo, tanto quanto as suas prioridades, quanto a sua articulação e relação com outros grupos, que não tenho a menor dúvida, seria, assim, essencial para o governo conseguir resolver bem a questão ambiental aqui dentro, que é, sim, uma das promessas, é, sim, algo que está ali como prioridade no Brasil, estou falando prioridade para o nosso futuro real, e é também, e eu queria focar nisso agora, o que o mundo vê do Brasil. Eu achei, Charlot, que o Lula, assim, tocou a nota certa ao fazer essa postura mais de cobrança para os líderes globais, sabem? Porque, veja, o Brasil é um país que tem, assim, uma quantidade, acho, mais de 60% da Amazônia está no nosso território. A gente é um país com extensa área de selva. A gente sabe que países desenvolvidos, em grande parte, desmataram, destruíram a sua. Hoje em dia, tem esses países uma prioridade ambiental que é corretíssima, excelente que tenham, mas também façam a sua parte. Para o Brasil, manter a selva de pé é um serviço ambiental para o resto do mundo. É um serviço ambiental que beneficia, em primeiro lugar, a nós mesmos, é claro. Nós somos muito interessados em manter a selva de pé, até o nosso agro. Não sei se sabe disso, não sei se todos sabem disso, mas o regime de chuvas que permite o nosso agro, ele depende, em boa parte, sim, da selva amazônica. Então, a selva, a floresta, ela provê serviços ambientais para o Brasil, mas provê serviços ambientais para o resto do mundo, ao combater o aquecimento global, porque ela captura carbono da atmosfera. Então, o mundo que se beneficia disso tem que sim, tem que contribuir, tem que pagar por isso também. Esse era o discurso
lá do governo Bolsonaro, né? Só que no governo Bolsonaro, o Fundo Amazônia, que sim, é pequeno, mas é alguma coisa, foi bloqueado. Perdemos o Fundo Amazônia durante o governo Bolsonaro. Agora ele voltou. E o Lula, nesse início de governo, viajando, já conseguiu novos aportes. 500 milhões de dólares um, 500 milhões de dólares outro. É pouco? É pouco. Tem que ser muito mais do que isso. Mas são passos na direção correta. E é sim preciso cobrar os países desenvolvidos. Porque a conta, sabe, o combate ao aquecimento global vai ter uma conta cara para a humanidade, não tem a menor dúvida. Mas é essencial, por isso mesmo, que a maior parte dessa conta seja pago pelos mais ricos, que são aqueles que podem arcar mais e que são também aqueles que poluem mais. Eles têm que arcar com a maior parte dessa conta e o Fundo Amazônia é um dos caminhos para isso. Eu acho que o Brasil tem tudo para conseguir se ajeitar internamente. Esse dilema, esse conflito entre o agro ou a sustentabilidade, mas que coisa fictícia é essa, né? Um agro que vai estar participando do comércio internacional vai ser um agro que vai ter que se enquadrar também nas regras ambientais que vão ser cada vez mais cobradas. Eu tenho certeza que grande parte dos agricultores, dos empresários rurais brasileiros, assim, topariam perfeitamente, sim, estar dentro de uma agenda ambiental também, porque eles são parte interessada nisso. Então, o Brasil, equacionando isso, tem a faca e o queijo na mão para isso, esse ser o tema de liderança global do Brasil. Não guerras por aí, que a gente está muito distanciado, mas esse, do meio ambiente. A gente vai ter que mostrar resultados. Abril eu vi que teve um resultado bom de desmatamento, mas a gente vai ter que ver mais meses aí para ver qual é a verdade do comprometimento do governo Lula na questão ambiental. Eu espero que a gente saia bem impressionado e que sejamos bem-sucedidos nisso. 2023, infelizmente, a gente está com essa distância